Olá, galerinha do sexto ano da Escola JMB. Olha nós aqui de novo para mais uma videoaula. Seja bem-vindo ao Só Aula Ensino Fundamental, nosso canal no YouTube. E hoje nós estamos aqui para uma aula de produção textual. Isto mesmo, produção textual. Na aula de hoje nós vamos fazer a reescrita de um mito. Certo? Vamos fazer a reescrita de um mito. Na semana passada, vocês tiveram a oportunidade de fazer a leitura, de alguns mitos, tá certo? Aquelas leituras, elas vão servir agora como referência, como modelo, como exemplo, para que vocês possam, fazer a produção escrita de vocês, que é uma reescrita de mito, tá certo? Essa reescrita, a palavra reescrita, no contexto de produção textual, ela pode ter dois significados, ou ela pode ter dois objetivos. Ela pode aparecer com o objetivo de proporcionar a você a oportunidade de fazer as correções, de supostos erros que você possa ter cometido no seu texto. Então, ela pode vir com esse objetivo, de servir para você corrigir as falhas que você tenha cometido no seu texto. Porém, na aula de hoje, o objetivo da reescrita não é necessariamente esse. A reescrita está vindo, se apresentando para nós como uma estratégia, como um auxílio à produção textual, a fim de que a gente desenvolva habilidades referentes à produção de texto. Então é nesse contexto que nós vamos aplicar a reescrita, como uma estratégia para facilitar a nossa escrita de textos. E no caso, vocês estão sendo desafiados a reescrever um mito. Ou seja, a criar uma nova versão para um mito que vocês já tenham lido. Pode ser um daqueles que vocês leram na semana passada, ou pode ser um outro que você queira reescrever. Um mito que você já tenha lido, que você conhece, que você achou interessante, gostou da narrativa, gostou da história, e que agora chegou a oportunidade de você reescrever. Tá bom? Então você vai ficar à vontade. Se você vai escolher um daqueles mitos da semana passada, que foram sugeridos para que vocês lessem, ou se vocês vão reescrever um outro mito que vocês já conhecem, que vocês já leram e que vocês gostaram. Beleza? Então vocês certamente devem estar olhando para esta tela, e se perguntando: que imagem é esta? Que imagem é esta que aparece nesta tela? Muito bem. Esta imagem é uma imagem mitológica, e ela retrata justamente um mito indígena, um mito da cultura indígena, tá certo? Iorixiriamori, Iorixiriamori é uma personagem, certo, da mitologia brasileira, mais precisamente da mitologia indígena. Essa personagem, ela retrata, na verdade, um índio, um índio que, na mitologia, é um ser por demais atraente, é um ser muito belo e que também tem uma voz esplêndida, uma voz espetacular. E a mitologia indígena diz que, quando as índias iam se banhar no rio, essa personagem costumava, esse índio, com toda a sua beleza, com todo o seu encanto, costumava aparecer ali nas margens do rio e cantava para as índias, e as índias se encantavam com o seu cântico. Então, os índios, segundo a mitologia, ficavam irados, ficavam com muita raiva, ficavam com ódio, desse ser. E aí houve toda uma perseguição, havia toda uma perseguição dos índios em relação a esse ser,
Certa vez eles sobem em uma árvore, no momento dessa perseguição, eles sobem em uma árvore, né? E dessa árvore ele se transforma em um pássaro, né? E voa. Ou seja, essa imagem que vocês estão vendo retrata justamente esse momento, né? Em que ele está numa árvore e se transforma em um pássaro e passa a voar, né? Iori Shiryamori, certo? É o nome dado a essa personagem, ou a história, né, que fala aí dessa personagem. Na verdade, é um ser mitológico que nós vamos encontrar, né, na cultura indígena, tá certo? Muito bem, passando adiante, nós vamos ver aqui algumas características do mito, né? Não sei se vocês lembram, mas devem lembrar, né? Nós temos uma aula no canal onde eu falo de semelhanças e diferenças entre mito e lenda. Isto mesmo, semelhanças e diferenças entre mito e lenda. Certamente vocês já assistiram esta videoaula. Se alguém ainda não assistiu, volta lá no canal, né? E passa a assistir. Semelhanças e diferenças entre mito e lenda, tá certo? Aqui eu estou trazendo nesta tela as características básicas, né, desse gênero, do mito. Então a gente vai ver essas características, né, para a gente poder entender melhor como é que esse gênero se apresenta, né, como é que ele é caracterizado. Então, a primeira característica que está aqui nessa relação é um gênero do tipo narrativo. O mito é um gênero do tipo narrativo, né? Ele é um gênero textual, né, que apresenta predominantemente certo tipo narrativo, né? E se alguém tem dúvida ainda entre gênero textual e tipo textual, a gente também está com uma videoaula no canal onde eu falo sobre isso, certo? Onde eu falo sobre gênero textual e onde eu falo sobre tipo textual. Então, o mito é um gênero que traz, né, o tipo narrativo de texto, ou seja, o que predomina no mito é a narrativa, certo? Pois bem, é uma história curta, né, da tradição oral, porque o mito ele é contado, né, de pai para filho, de avô para neto, de geração para geração. Então, é uma história contada, faz parte da tradição oral. É um gênero sem origem definida, porque a gente não sabe necessariamente quem foi, né, que criou aquele mito e quando é que ele foi criado. Então, ele existe, mas não se sabe exatamente, né, quem foi que criou a primeira versão daquele mito e quando ele foi criado. Então, é um texto sem origem definida, é uma história sem origem definida. Não há evidência de que a história tenha acontecido apresentando um conto puramente ficcional, certo? Ou seja, apresentando um conteúdo, né, puramente ficcional. Então, essa é uma outra característica do mito, certo? Não há evidência de que a história tenha acontecido, tá certo? Ou seja, o mito é um gênero, certo, puramente ficcional. É fruto da imaginação, né, do ser humano, do escritor, é fruto, certo, da criação do escritor. O escritor pensa, né, ele imagina e aí ele escreve. Então é um gênero puramente fictício, fruto da imaginação do escritor. Essa é uma outra característica do mito. As personagens são deuses, semideuses, heróis com poderes sobrenaturais, né? Geralmente a gente costuma ver nos textos mitológicos esse tipo de personagem, né? São personagens dotadas de tamanho poderes, né? Então são personagens dotadas de muitos poderes, são heróis, são semideuses, são deuses, né? Com poderes sobrenaturais, com poderes mágicos, fora do comum. Apresenta uma explicação para a origem do universo, né? O mito ele apresenta uma explicação para a origem do universo, do mundo, da humanidade,
ou de um fenômeno da natureza. Então, o mito tem esse objetivo, de explicar um fenômeno, de explicar um evento, de explicar um acontecimento, né? Como o mito é um gênero, né, que traz um tempo muito remoto, quer dizer, uma história muito antiga, quando a ciência, né, não conseguia ainda, certo, explicar determinados eventos ou fenômenos, então os povos criavam essas histórias, criavam esses mitos para tentar explicar aqueles fenômenos que a própria ciência ainda não conseguia dar uma explicação lógica, certo, para a humanidade. Então, a mitologia chegava, né, e criava uma história tentando explicar a origem daquele fenômeno, daquele evento. Então, o mito ele surge a partir daí. Ele surge com esse objetivo de dar uma explicação a algo, né, que aconteceu ou que acontece, tá certo? Os acontecimentos são situados em um tempo remoto, quer dizer, muito antigo, né, num passado muito distante. Então, o tempo do mito é justamente um tempo remoto, é um passado muito distante. As personagens realizam feitos grandiosos, mágicos, sobrenaturais. Essa é uma outra característica do texto mitológico, né? As personagens da narrativa são personagens, como a gente já viu aqui, dotadas de poderes, né? E realizam feitos, certo? Grandiosos, né? Feitos sobrenaturais, né? Muitas vezes fora totalmente do comum, algo mágico, certo? Ok, vamos passar para a próxima tela. Planejamento e elaboração do texto. Planejamento e elaboração do texto. Esse momento aqui é o momento em que vocês vão se preparar para elaborar, né, o texto de vocês. Pois bem, alguns passos precisam ser observados. Primeiro, pesquisar e fazer a leitura de mitos, né? Isso aí, vocês foram, certo, orientados a semana passada para fazer a leitura daqueles mitos que eu enviei, né? E vocês podem pesquisar outros na internet ou em livros, né? Para vocês poderem ter referências, para vocês poderem ter exemplos, poderem ter modelos, né? A partir deles vocês criarem a produção de vocês. Selecionar aquele que mais chamou sua atenção para reescrevê-lo, observando as características do gênero em estudo, certo? Então, o primeiro passo é você selecionar. Pronto, é esse mito aqui que eu vou reescrever, né? É claro que depois de fazer a seleção, certo? Daquele mito que mais chamou a sua atenção, você vai procurar observar as características, né, do gênero em estudo. E na tela anterior nós vimos aí as principais características ou características básicas de um texto mitológico. Então, aquelas características que a gente viu na tela anterior, né, quando você estiver lendo o texto que você realmente selecionou, é importante que você possa observar, né, se elas estão bem claras ali naquele mito que você está lendo. Beleza, refletir sobre os seguintes passos a respeito do mito selecionado. Então, esse aqui é o terceiro passo nesse processo de planejamento e elaboração, certo, do seu texto. Refletir sobre os seguintes passos a respeito do mito selecionado. Refletir o quê? O mito apresenta uma explicação sobre qual fenômeno, né? Ele está tentando explicar qual fenômeno, certo? Como a gente já viu, o mito ele surge para dar uma explicação sobre um fenômeno, um evento, tá certo? Pode ser sobre a humanidade, né? Sobre o mundo, a origem do mundo, do trovão, do relâmpago, enfim, ele surge para dar uma explicação sobre um fenômeno. Em que espaço ou espaços, pode ser mais de um, ocorrem as ações, né, daquele gênero que você leu, daquele mito, né? Em que espaço ou espaços ocorrem as ações, né? Está ocorrendo em que espaço, em que ambiente?
Importante você observar isso também. E em que tempo? Como a gente viu, o tempo do mito é um tempo remoto, né? É um passado muito distante. Então observe também as marcas temporais que aparecem, né, no texto que você leu. Quais são as características das personagens dessa narrativa? Então é importante você estar atento também às características. Como é que as personagens, né, desse mito que você leu estão caracterizadas, né? Quais foram as características que foram dadas para as personagens? Qual é o tipo de narrador desse mito, né? Qual é o tipo de narrador? É um narrador observador, aquele que fica de fora dos fatos, apenas narra a história, né? É um narrador onisciente, que também fica de fora dos acontecimentos, mas ele sabe tudo o que acontece com as personagens, né? Ou é um narrador personagem, que participa e se envolve, né, de toda a história. Então é importante você estar atento também ao tipo de narrador que aparece no mito, né, que você selecionou para reescrever. Passando aqui para a próxima tela, né, nós temos aqui o quarto passo nesse processo de planejamento e elaboração da nossa produção. Estruture sua história nas etapas a seguir. Então você já sabe que o mito ele é um texto, né, ele é um gênero do tipo narrativo. Então, se ele é um gênero do tipo narrativo, certo? Ele vai existir nessa história uma sequência, né? Uma sequência, ou seja, vão existir nessa história vários elementos que caracterizam de fato um gênero narrativo, que caracterizam de fato uma narrativa. Então são esses elementos aqui, né? São esses, justamente essa sequência aqui que você deve seguir na hora que você estiver reescrevendo o seu mito. A primeira é a situação inicial, né? O texto narrativo apresenta uma situação inicial. Na situação inicial, as personagens, o tempo e o espaço são apresentados. Então, digamos que você escreva o primeiro parágrafo do seu mito, né? A sua reescrita, né, do mito que você vai reescrever, você escreve o primeiro parágrafo. Nesse primeiro parágrafo, você vai apresentar as personagens, caracterizá-las, vai também apresentar o espaço, o ambiente, né, o tempo, né? Então, o primeiro parágrafo vai servir justamente para você fazer essa apresentação das personagens, do ambiente, né, e do tempo. A partir do segundo parágrafo, você já vai passar para o desenvolvimento da sua história. O desenvolvimento, certo? Então, no desenvolvimento, uma complicação surge e se desenrola atingindo o clímax. Então, o desenvolvimento, aqui nós vamos ter uma sequência de ações, de problemas, né? Toda uma problemática que vai estar acontecendo e as personagens estão agindo para enfrentar esta problemática. Então, isso vai aparecer no desenvolvimento. Então, a partir do segundo parágrafo, você já vai começar a desenvolver, né, essas ações, esses acontecimentos que vão estar se sucedendo em função de problemas que vão acontecendo, né, com as personagens naquele ambiente ali onde a história está se passando. Muito bem. Então, esse desenvolvimento vai levar para o clímax, que é o momento de maior tensão, né? Momento de maior tensão, né? É o momento mais elevado, digamos assim, na narrativa, né? Então as ações elas vão se desenvolvendo, vão se desenrolando até chegar no clímax, aquele momento de maior tensão na narrativa. E aí vem a situação final, certo? Ou seja, do clímax, a narrativa vai começar a entrar num equilíbrio, certo? E vai chegar na sua situação final, ou seja, no seu desfecho, né? Na situação final, a história se resolve e chega ao fim. Ou seja, toda aquela problemática que vocês estavam mostrando no desenvolvimento, agora aqui na situação final, essa problemática vai ser resolvida e a história vai chegar ao fim. Então, esses passos precisam ser observados e seguidos na hora que você estiver reescrevendo o seu mito, porque você está diante de um texto, certo?
narrativo, ou seja, você está diante de um gênero do tipo narrativo que precisa ser observado todos esses elementos aqui, tá certo? Pois bem, quinto passo, após organizar a estrutura do seu texto, escreva o primeiro parágrafo, tá certo? Use expressões temporais e estabeleça a sequência dos fatos de forma que a narrativa fique coerente e coesa. Então, quando você planejar tudo isso, quando você tiver escolhido, né, o mito que você vai reescrever, tiver lido bastante, tiver observado as suas características, certo? Agora vai chegar o momento de você colocar a mão na massa, né? Ou seja, de você reescrever o seu mito. E lembre-se, reescrever um mito é justamente você criar uma nova versão para ele. É você contar aquela história, mas com as suas palavras. Você pode sim ir fazendo algumas modificações, mas sem perder de vista, né, o texto original, ou seja, aquela história que você leu. Né? Você não vai criar uma história totalmente diferente. Não, você pode fazer algumas alterações de características, pode acrescentar algumas características das personagens, do ambiente, certo? Pode mudar o foco narrativo, da terceira para a primeira pessoa, enfim, você pode fazer algumas mudanças, né? Acrescentar à sua reescrita novos elementos. Agora, você não pode perder de vista que você está reescrevendo um texto que você leu, né? E a história daquele texto deve estar na sua reescrita, só que de uma forma diferente, porque você está criando uma nova versão. Muito bem. Sua história vai apresentar, antes disso, né, observe aqui ainda, a sua narrativa, né, quando você terminou de escrever, ela realmente ficou coerente, ela ficou coesa, ou seja, ela passou realmente a ter sentido, a ter lógica, né? E as ideias, né, estão bem conectadas, interligadas, encaixadas numa sequência narrativa, uma ligada à outra, que é justamente a coesão. Ou seja, se você tiver dúvida em relação à coerência e coesão, a gente também tem uma videoaula no canal onde eu falo de fatores de textualidade, né? E a coerência e a coesão são fatores de textualidade. Então você vai lá no canal e assiste essa aula para poder tirar, certo, alguma dúvida e ficar mais claro para você o que é coerência, o que é coesão textual. Muito bem, sua história vai apresentar diálogo, né? Aí você pode perguntar, professor, e precisa ter obrigatoriamente diálogo no texto que eu vou escrever? Não necessariamente, certo? Você pode usar diálogos porque o diálogo aproxima mais o leitor da história, né? Então você pode usar diálogos, mas isso fica a seu critério, se você vai querer usar ou não, né? Se você vai estabelecer diálogo entre as personagens ou não. Agora, que o diálogo ele aproxima mais a narrativa do leitor. E o sétimo, faça a primeira versão do mito e lembre-se de dar um título à narrativa, né? Aí você vai escrever realmente, você vai reescrever, né, o mito e não pode esquecer de atribuir a ele um título. Aí você vai criar um título, certo, para a sua história. Beleza? Então, galerinha, estas são as orientações, as instruções para que vocês possam reescrever, certo, um mito. E essas orientações, elas estão aqui no livro de vocês, na página 60 e na página 61, tá certo? Então, vocês devem fazer a leitura de todas essas orientações, né, de todas essas instruções, para que vocês realmente possam fazer, né, uma boa produção. Tá bom? Então não deixe de ler página 60 e página 61 do livro de língua portuguesa. Beleza? Galerinha, nós estamos, certo, encerrando mais uma videoaula de produção textual, reescrita de mito, certo? Não deixe de se inscrever no nosso canal,
Não deixe de compartilhar, né, a nossa videoaula com os colegas, certo? De deixar o seu joinha, fazer o seu comentário e também ativar o sininho da notificação. No mais é isso, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.